Aleluia. Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Damos graças a Deus e a gente tem que agradecer muito ao Senhor pela paciência dele, né? Com cada um de nós, né? Às vezes eu não consigo acreditar, né? Eu olho para o mundo assim e eu, sinceramente, a minha incredulidade não é em Deus. Eu acho fácil acreditar em Deus. Difícil é ver a humanidade caminhando para um abismo, né? Sem acreditar nisso, né? E teria que acreditar em Deus, porque o destino da humanidade é cruel. Deus é um ser eterno, ninguém fez ele, ninguém criou ele. E ainda hoje eu estava lendo ali uma palavra que ele diz no livro de Jeremias, se não me engano. Ele diz assim: eu criei a terra, eu fiz nela o homem, eu fiz os animais, eu fiz com o meu grande poder. Ele falando, olha que coisa linda, né? Com o meu grande poder eu fiz o homem, eu fiz a terra e os animais, e dou a terra a quem eu quero. Ele falando de Nabucodonosor, porque eu estava estudando que a primeira vez que um homem dominou mesmo outras nações, o maior império que existiu na antiguidade foi o de Nabucodonosor, foi o primeiro grande império, por isso ele é considerado ali a cabeça de ouro naquela estátua, né? E ele diz assim: eu quero que até os animais, vou fazer até os animais servirem a Nabucodonosor, porque eu sou Deus, eu quero assim. E você, a nação que não se submeter a ele, eu vou enviar peste, guerra e subjugar essa nação, porque eu quero que seja assim, que ele domine sobre tudo. Então é maravilhoso você acreditar, né, na existência de Deus, desse ser tão maravilhoso como ele é, de fato, né? E não consigo acreditar, meu Deus, no destino tão cruel que o mundo segue, né, caminha cegamente, tendo uma esperança, meus irmãos, maravilhosa, porque coisa boa é acreditar em Deus. Esses dias eu estava me lembrando da minha irmã, quando ela mora num sítio, e ela disse assim: Ronaldo, mas deu uma tempestade aqui que derrubava as árvores, que caía tudo, e eu olhava assim, parecia que ia destruir o mundo, e eu aqui dentro de casa, mas tu precisa ver a alegria que eu tinha no meu coração. Ela não tinha medo, ela achava bonito aquilo, aquela certeza absoluta de que está protegida por Deus, que não tem uma consciência manchada para dizer assim: agora eu vou morrer. Não, ela estava admirando como é maravilhoso o poder de Deus. Assim, aquelas árvores balançavam assim, que parecia que ia arrancar pelo tronco, e você sabe que arranca mesmo, né? E eu digo assim, que coisa boa é a gente ter essa esperança no Senhor. Não existe coisa melhor. Eu até parei um pouco de falar isso aqui, e os irmãos têm visto aí, quando o irmão Celso fala, e o nosso irmão, essa é uma alegria que vem de Deus, irmão. Não tem nada pode pagar uma coisa dessa, não tem, porque é simplesmente você compreender que você tem a melhor segurança. Aonde está o mundo do século XVIII? Onde está a humanidade do século XV? Aonde está a humanidade do século XIX? Tudo passou, e parece que a gente está sempre desafiando esse destino, né? Que é um destino cruel a toda a humanidade, é a morte. É a morte, não importa se é rico, se é bonito, se é feio, se tem dinheiro, se não tem, não adianta. Se viveu bem, se viveu mal, nasceu, vai morrer. A morte é o nosso destino. E uma das coisas mais cruéis que existe no mundo, os irmãos sabem, são as injustiças, né? O mundo é um lugar injusto. A gente já sabe disso há muito tempo, né? Que o mundo é cheio de injustiças e de maldade. Por que o mundo é cheio de injustiça? Porque, meus irmãos, desde o início do mundo, prevalece no mundo uma lei chamada a lei do mais forte. Quem faz as leis é quem manda.
Quem tem o poder é quem governa. Então, no mundo, o que manda é o mais forte, a lei do mais forte. Você já percebeu que as leis não têm poder sobre aqueles que as fazem? Não tem. A nossa Constituição, ela começa com uma grande mentira, dizendo que todos são iguais perante a lei. Mentira. Porque a lei serve para mim e para você, mas para quem está lá em cima ela não serve. Ela é um instrumento de opressão. E no mundo inteiro eles fazem lei para oprimir o mais fraco. É aí onde entra a minha história e a sua. Nós vamos ficar do lado, hoje nós vamos aprender a ficar do lado do mais forte, que a gente sabe quem é o mais forte. Vamos ver quem é o mais forte? No livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, tem uma passagem bíblica que eu amo muito, porque ela diz uma coisa assim, 19, 11 e depois o 16, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um grande cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo 16 diz assim: e no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora você tem um motivo para estar alegre. Agora você tem um motivo para ser feliz. Agora você tem um motivo para não ter medo de nada. Porque você sabe que o mais forte, o vencedor, é Jesus Cristo. É Ele que vai vencer. O mundo hoje, meus irmãos, está passando por uma coisa que, não sei, eu ultimamente tenho observado o caminhar das coisas, e eu tenho voltado, porque, irmãos, há muitos anos atrás, na década de 80, por exemplo, eu li muito. Todo o dinheiro que eu pegava, eu corria para comprar livros. Então eu li muito livros da Bíblia, li muito a Bíblia, estudava a Bíblia. E você sabe que uma das coisas mais difíceis de compreender na Bíblia é profecia. E é uma coisa que interessa muito a nós, porque ela revela o futuro. Todo mundo quer saber como será o futuro. E nós temos pleno direito de saber, e capacidade e condições de saber, porque o futuro está revelado na palavra de Deus. E não sei porquê, naquela época existia a União Soviética e os Estados Unidos, que o mundo era dividido em duas grandes potências, né? E os teólogos americanos alimentaram aquela questão de que a Rússia e a China iam descer e invadir Israel e tudo mais, e a gente fica a vida inteira esperando, e nós vamos entrando numa outra situação e não tem nada a ver com aquilo. Hoje, a Rússia é quem enfrenta uma liga de 40 e não sei quantos países, 47 países, porque é a Rússia lutando contra a OTAN. Quer dizer, então, está ao contrário, né? Quer dizer, agora são um monte de países querendo destruir a Rússia. E você sabe por que eles querem destruir a Rússia? Por causa de uma coisa chamada de globalização. O que era a globalização? Quando caiu a União Soviética e os Estados Unidos ficou como a única potência, então começou a haver uma ideia de globalização. O que seria a globalização? Seria uma integração entre as nações, derrubando as barreiras ideológicas e culturais e tudo mais, né? Isso daí ia fazer com que o mundo não tivesse alguém no topo, mas que fosse um mundo igual. Essa globalização, ela partiu para uma outra coisa, que é uma ideologia, que é o globalismo. O que é o globalismo? Veja que isso vem de longe, isso não nasceu hoje, isso nasceu lá nos anos 80, né? Que é essa questão de globalismo. O globalismo, ele é uma ideologia que quer fazer com que todo mundo seja igual, quer dizer, não tem mais uma nação só que manda no mundo, mas que todas tenham um domínio igual.
E isso, meus irmãos, me parece muito com uma outra coisa que os irmãos vão ver. Que para nós entender o que está se passando no mundo hoje, a gente tem que olhar primeiro um pouquinho para trás o que é a profecia. Os irmãos sabem que os judeus passaram milhares de anos, séculos, né? Porque entre Moisés e Jesus existe um espaço de uns 1000 a 1500 anos. Quer dizer que eles passaram cerca de 15 séculos esperando o cumprimento de uma profecia. A profecia falava para o povo de Israel que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Quem ouviu essa mensagem no tempo de Moisés, o que poderia esperar? Ele ia esperar que a qualquer momento surgisse um homem que nem Moisés. Mas, irmãos, isso estava 1500 anos adiante. Porque para Deus, a forma de Deus falar é muito diferente da nossa. Mas eles viveram com essa esperança. E toda a Escritura falava dessa vida do Messias. Era tudo que Israel queria, todo judeu, tudo que eles queriam era que Jesus viesse. Mas quando Jesus veio, eles não reconheceram. Por quê? Porque tudo aquilo que eles fantasiavam na cabeça a respeito da vida de Jesus não era verdadeiro. Dizia assim, e ele será o príncipe da paz, e o principado estará sobre os seus ombros e tudo mais. Então eles esperavam que Jesus Cristo fosse um libertador, quem sabe um outro rei Davi, uma pessoa, um homem totalmente diferente. Quando eles olharam para Jesus, talvez esperavam um grande general, um grande rei para libertar o povo, né? Que naquela época, e Jesus veio na época onde o Império Romano era que dominava a terra. Então eles achavam que vinha um homem poderoso ali para fazer um exército para libertar eles. Aí lá vem Jesus Cristo entrando na cidade de Jerusalém montado num jumento, né? Como eles iam reconhecer essa profecia? Então eles não podiam, eles não achavam, olhavam para Jesus, não, esse não pode ser o nosso Messias, esse não é o nosso Messias. Mas tudo que tinha escrito a respeito dele, como Jesus falou para os dois servos no caminho de Emaús, ele disse assim, mas a Escritura fala de mim, a Escritura dizia isso, por que vocês não entenderam? Porque vocês estavam olhando para o lado errado, para as coisas erradas, você está olhando de maneira errada. Irmãos, em todos os séculos, desde a vinda de Jesus e da morte e da ressurreição de Cristo até hoje, todas as gerações viram alguma manifestação do fim do mundo. Então toda vez, quando dava um terremoto, Jesus está chegando. Quando dava uma guerra, é porque Jesus está chegando. Quando acontecer qualquer coisa, era porque Jesus estava chegando. E já se passou quase 2000 anos, né? E isso ainda não aconteceu. Então, não é demais para nós achar que a vida, o tempo que nós estamos vivendo, também é o último. E mesmo porque agora estamos mais perto do final mesmo, porque a gente vê que as coisas realmente estão bem complicadas, bem difíceis. Quando você olha, por exemplo, para aquelas profecias, a maneira que a gente olha, porque a gente não consegue enxergar a maneira que Deus quer nos ensinar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Como eu já estava dizendo, deixa eu pegar, eu acho que eu fiz um esqueminha aqui, para a gente ver o que está acontecendo conosco, com o mundo hoje. O mundo está muito esquisito. E pode ser, eu posso estar enganado, porque em profecia só pode se cumprir, a gente só vai compreender toda ela no momento que ela se cumprir. Mas pode ser que de fato nós já estejamos nos últimos dias, porque o mundo, ele não tem mais, não existe mais uma esperança para o mundo. Mesmo as pessoas que não são crentes já veem que o mundo está se autodestruindo. Quer dizer, não há mais o que fazer, né? O Evangelho já foi pregado.
O Evangelho foi pregado em todas as nações, como a Bíblia diz que seria, em todas as nações e testemunha a todas as gentes. Não existe na face da terra nenhum país onde o Evangelho não tenha entrado, através da internet. Mas na China é proibido, mas eles acessam. Na Coreia do Sul é proibido, mas eles têm acesso. Porque ela penetra em qualquer lugar, não tem como evitar. Você pode perseguir, prender, matar, botar na cadeia, fazer tudo isso, mas que ele chega. Então a Bíblia diz assim: e esse Evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Por quê? Porque depois que o Evangelho for pregado, o que vai se esperar mais? Não é? Então era isso que estava acontecendo. A respeito de uma coisa que a gente não sabe e que pode estar acontecendo no nosso tempo, é essa questão, por exemplo, você sabe que a primeira vez que a Bíblia fala sobre a besta de forma clara mesmo no livro de Apocalipse, é no capítulo 13 de Apocalipse. Eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio, capítulo 13, tá? Lá no capítulo 13, João está numa praia e aí ele vê uma besta que sobe do mar. O que é essa besta? A gente sempre pensa que a besta é um homem, é uma pessoa, mas veja que não é bem como a gente está pensando. Ele vê uma besta. A besta é o quê? É um animal feroz, uma monstruosidade, porque ele é uma mistura de animais, né? Ele tem pés de urso, tem corpo de leopardo, cabeça e boca de leão. Então é uma figura monstruosa. Esse monstro, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Então ele não representa uma pessoa, porque segundo o anjo vai dar a explicação disso lá no capítulo 17, a gente vai depois passar lá. O anjo diz assim: olha, os chifres, né, são os reis. Quer dizer que as pessoas, os reinos, são as 7 cabeças daquele monstro, são os reis da terra, quer dizer, são homens que governam o mundo. A gente fica pensando assim: não, vai vir um anticristo e ele vai governar o mundo inteiro, mas não é assim. Esse monstro, essa besta, é um poder político mundial que está no nosso meio hoje através do globalismo. Porque o que é esse governo? Não é um homem, é um poder político que está dominando todas as nações da terra. De maneira que, como é que se diz assim, que quem está dando esse poder? Satanás deu poder aos homens. Então, lá na Rússia ou na China, os países, na verdade, eles estão todos se submetendo a uma agenda mundial. Pode ver que hoje em dia você não pode fugir para a Argentina, você não pode fugir para Cuba, você não pode fugir para os Estados Unidos, porque muita gente diz que hoje em dia existe menos liberdade nos Estados Unidos do que na China. Mas os Estados Unidos é uma nação, como é que se diz assim, uma nação livre? Era, agora não é mais, né? E aí o presidente dos Estados Unidos andou tomando umas decisões que as pessoas acham estranhas. Sabe por que você acha estranha? Porque há um poder por trás dele que submete ele. Ele vai ter que se submeter a essa agenda, a esse poder mundial, que quem por trás disso é o próprio Satanás. Quer dizer, não pense que vai vir um homem para governar o Brasil, a China, não. Os governantes daqui são as cabeças desse monstro. O governante da Europa é uma da cabeça desse monstro. O outro governante da outra parte do mundo é uma cabeça desse monstro. Porque esse monstro é uma ideologia política onde que quer dominar as nações, fazendo com que, derrubando os muros, fazendo, homogeneizando, acabando com as culturas, acabando com as diferenças, indo tudo quanto é sagrado. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que ele se levantará contra tudo que se chama Deus e se adora. E a agenda mundial é essa: é destruir a família, é destruir a moralidade, é destruir o casamento, é destruir tudo que se chama Deus ou se adora. Você pode fazer e postar o que você quiser na internet. Se você pregar a palavra de Deus, eles te tolhem, eles fazem de tudo
tudo para que essa palavra não chegue. Nunca nós vimos, meus irmãos, tanta afronta contra Deus. A Bíblia diz que ele se levantará contra Deus. Desde aqueles carnaval antigo que tinha no Brasil, que eles, isso até não faz muito tempo, de arrastar Jesus e botar Jesus numa cruz, e é o desfile das vadias, é o desfile de não sei o que lá, é o desfile disso e daquilo, tudo para profanar o nome de Deus e se levantar contra Deus. A Bíblia diz que essa é uma agenda política mundial que dá apoio a isso, apoia essas coisas. Então não é um homem, é um governo mundial. Onde é que está o governo mundial? Está aqui. Aleluia. Ele está na Europa, ele está na Ásia, ele está em todo lugar, porque todos se submetem a ele. E quem deu esse poder para eles? A Bíblia diz que Satanás deu esse poder. Ele chega e ele diz assim: olha, por que tu vai fazer eleição? Tu não precisa fazer eleição. Tu tem o poder na tua mão, tu coloca quem que tu quer, então tu fica aí. E isso foi contaminando a cabeça desses homens. Os irmãos sabem que em todo mundo é assim. Não existe mais isso. Quem manda é quem tem o poder nas mãos e vai submeter todo mundo a essa agenda maligna de Satanás. Então essa é a besta que sobe do mar. Ela não é um homem, ela é um poder que está subjugando todas as nações da terra. Não pense que os Estados Unidos vai ficar ali, pode ficar contra, pode. A Rússia também é tida como contra isso, mas ela está sendo subjugada, e vai ser subjugada pela força ou de qualquer maneira, mas eles vão fazer porque eles querem fazer tudo igual, que tudo seja igual. Nessa besta, esse poder político, ele diz assim que uma das suas cabeças foi ferida de morte. Tinha uma cabeça que era ferida de morte, mas essa ferida foi curada. Eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, que essa cabeça ferida de morte, porque esse monstro com várias cabeças, ele é uma mistura de todos os governos da terra, por exemplo, de impérios, de reinos, de tudo quanto existia de coisa ruim nos impérios de antigamente, eles são isso. E os irmãos sabem que durante, acho que meio século, ou mais, ou pouco mais do que isso, dominou no mundo um conceito de governo chamado comunismo. O mundo era dividido em mundo capitalista e mundo comunista. Mas esse comunismo, ele sofreu um golpe de morte. Os irmãos sabem que os homens, nós pensávamos que o comunismo estava morto. Então essa é uma das cabeças. Isso pode ser uma cabeça que a ferida mortal foi curada. Por quê? Porque isso está sendo ressuscitado. Isso está sendo levado novamente para o mundo todo. E a gente achava que isso tinha acabado. Mas Satanás curou essa cabeça desse monstro. Porque, pense bem comigo, esse monstro é um sistema de poder do diabo, de Satanás, que através dos homens governa a terra. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, e ele utiliza os homens justamente para fazer a vontade dele, para fazer o que ele quer. Então o comunismo é apenas um aspecto de governo do mundo, é apenas um. E isso tinha sido morto. Isso parecia que acabamos com o comunismo, mas não, ele ressurgiu, e ressurgiu com força. E no mundo inteiro ganha força, meus irmãos. Isso daí, não pense que a gente vai chegar assim e adorar uma estátua. Adorar, sabe o que é? É você aceitar, é você se dobrar e dizer aquilo. É como uma campanha eleitoral, onde as pessoas se entregam de corpo e alma a uma campanha, a uma coisa. E tudo isso, meus irmãos, que é feito no mundo, é uma afronta a Deus. É esse governo. Então não espere surgir um homem, porque se você vai ser enganado, porque em nenhum tempo na história um homem só governou o mundo inteiro. Ele governava
aqueles países civilizados, como houve o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Persa e outros impérios, o Império Grego. Então eles dominavam o mundo todo, mas aquele mundo civilizado, ele não chegava a dominar o globo terrestre. E nenhum homem vai dominar, porque isso é impossível. Na prática isso é impossível. O que faz um imperador? Quando o imperador entra numa nação e vence aquela nação, ele coloca uma pessoa lá deles. Não é ele que fica, ele coloca um representante deles. Ele coloca um representante dele, porque as pessoas vão olhar. Vocês sabem que é assim que os impérios eram, né? Então chega na Índia, dominou a Índia, aí eles põem um indiano para governar, mas ele é um fantoche, ele está sujeito àquele líder, àquele governo. Assim, aqui no Brasil e no mundo inteiro, na política, eles não estão sozinhos, tem alguém dando suporte e força para esses homens fazer o que estão fazendo, porque eles querem nivelar o mundo, eles querem apagar o nome de Deus, eles querem se levantar, querem destruir tudo que é bonito. Se você vai para um concurso, por exemplo assim, um concurso de beleza, aí o mais feio é quem ganha. O Brasil, eu estava lembrando que o Brasil, eu gostava muito de assistir futebol. O Brasil era a nação mais poderosa, né, no futebol. Eles sabem o que eles disseram? Vamos acabar com isso. Por que o Brasil tem que ser o melhor? 7-0, para derrubar, para destruir. Isso é o poder do dinheiro, meu irmão. Isso é o poder de Satanás. Isso é um poder, é a influência que esses homens têm. Ué, por que o Brasil tem que ganhar todas as Copas do Mundo? A gente pode sim, está no nosso poder, a gente pode. Aí bota homens lá cambaleando para cá para tomar uma goleada de 7-0 e ficar desmoralizado para sempre, porque o Brasil nunca mais vai se levantar como nação. Porque a agenda deles é o comunismo, é fazer tudo igual, é subjugar o mundo, é banir o nome de Deus da face da terra. O que eles não sabem é que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e a vitória dele é tão certa quanto 2 mais 2 são 4. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai pisar os ímpios como se pisa uva nos lagares. Os crentes, meus irmãos, deveriam estar felizes, porque têm uma esperança no seu coração, porque o mais forte está do teu lado. Você está nas fileiras daquele que é vencedor para sempre. Ele subjugará Satanás. Eu falei esse dia para o meu irmão, Deus deve ter chegado para Satanás e dizer assim: olha demônio, você vai me dar muito trabalho, você vai cuspir na cara do meu filho, você vai bater na cara dele, você vai humilhar, mas quando isso terminar, ai de você, porque quando isso terminar, aleluia, você vai ter que esperar surgir outro Deus para tirar você de lá, porque enquanto eu viver, você vai queimar no fogo do inferno. Porque você desafiou alguém que é mais forte, porque você sabe que toda injustiça que é praticada no mundo é porque as pessoas se sentem no poder de fazer. Se é um juiz injusto, ele faz o que ele pode, porque prevalece quem tem força, e enquanto não aparecer alguém maior e mais poderoso do que ele não se submete, e é assim a vida toda. Quem vai nos livrar? Vamos dizer que nem o Chapolin Colorado. Quem é que vai nos defender no mundo de ímpio, no mundo de pecado, no mundo onde impera a injustiça? Eu vi uma história essa semana, muito triste, até nem vou repetir ela aqui. É de uma escrava ali em Pernambuco. É uma pessoa boa, maravilhosa, tal. E aí um dia tiraram o filhinho dela de 7 anos de idade. De 7 anos de idade, para vender para Minas Gerais. Isso é um caso que aconteceu em Pernambuco. Eu fiquei... o mundo é muito cruel, né? É muito cruel. Aleluia. E ela gritava para o senhor dela: não faz isso, deixa meu filho. Deixa meu filho, eu faço...
Ela era uma boa cozinheira, sabe? Ela era uma pessoa fantástica, tinha um dom maravilhoso, né? Ela esperou 15 anos, fazendo comida e tudo mais. Mas acabou com pelo menos uns 15 daqueles homens ali. Ela soube como fazer. Um dia que fizeram uma festa, né? Agora, por que, irmãos? Que justiça existe nesse mundo? A pessoa, eu bati palmas para ela, qualquer um de nós fazia isso. Que coisa terrível. Mas ela se vingou. E Deus é poderoso para se vingar. A vingança pertence a Deus. Mas uma pessoa que não tinha esperança, não tinha mais nada a perder, tinha que fazer era isso mesmo. Porque a crueldade, a maldade está do lado de quem tem a força, quem tem o poder. Não há misericórdia, não há nada. O desgosto de Deus pelo mundo foi que o mundo se encheu de violência dos homens. Os homens violentos, fazendo maldade. Agora você fica pensando assim, né, olhando para o mundo. Aí você diz, tá, e o falso profeta? Agora a gente sabe que a besta é um poder, não é uma pessoa, ela é um poder formado por homens. Essa é a besta. Aí a Bíblia fala do falso profeta. O falso profeta também parece ser um homem, mas não é um homem só. É uma religião. Irmãos, como é que o espírito do falso profeta, ele faz assim? Ele arrasta a igreja para a política. Um homem que deveria estar pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mandando o mundo se arrepender, dizendo que Jesus Cristo é o rei, que ele virá, que o reino de Cristo é indestrutível, e não adianta se opor a isso, porque Deus já ungiu o seu rei, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas aí vem as igrejas falsas, arrastando o povo de Deus para a política. É como um falso profeta dizendo assim, olha, vamos adorar a besta, vamos adorar a besta, vamos entrar também nessa política, vamos entrar também nesse jogo, porque o bom está ali. E aí arrastam a igreja de Deus e são falsos profetas. É um espírito de falsidade, dizendo, esses dias, olha só, como as pessoas perderam totalmente a fé. Um homem com uma Bíblia na mão, num país, acho que é na Somália, um monte de crente morto, queimado, eles tocam fogo e matam. E o homem com a Bíblia na mão diz assim, onde está a ONU que não vê isso? Por que o presidente Trump não faz? Isso é correto, irmãos? Você sabe o que está acontecendo com pessoas que... Eu converso muito com meus irmãos durante a semana, eu digo assim, você sabe que esses homens, eles são amaldiçoados por Deus. Porque Deus diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Maldito o homem que confia no poder do voto. Maldito o homem que confia no poder da política. Maldito o homem que confia na justiça desse mundo podre e ruim. Maldito! Está amaldiçoado por Deus. Está derrotado. Está sofrendo porque Deus amaldiçoou. Ele deveria estar no meio da rua dizendo assim, Senhor, salva-nos, levanta-te, ajuda-nos, vamos orar, vamos pedir. Por quê? Que interesse que as Nações Unidas ou os governos do mundo têm em proteger os crentes se eles querem destruir a família, se eles querem destruir o povo, se eles querem destruir a religião? É a Deus que nós temos que clamar, mas Deus amaldiçoa. Maldito você que acreditou na política, maldito você que quando chegava nos púlpitos das igrejas dizia assim, a Bíblia diz assim, que Jesus diz assim, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a gente tem que ter os nossos representantes no Congresso, no Senado. Onde é que estão eles agora? Onde estão esses senadores? Onde estão esses deputados? Estão tudo com a colinha entre as pernas, debaixo das pernas, escondido, com medo, e diz assim, vocês nos elegeram. Eu vi um pastor dizendo assim,
Vocês nos elegeram, mas a gente não pode fazer nada. Então, tomara que vá para a cadeia. Porque você deveria ser homem e agir com o seu, e cumprir com o seu dever, com o seu mandato, mas foi lá para buscar um emprego, para mentir, para enganar e para se intrometer numa coisa que não é o nosso dever. A nossa cidade está nos céus, a nossa esperança está em Jesus Cristo, a nossa esperança está em Deus, e vamos resistir até o fim. Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Não tememos aquele que mata o corpo e não pode fazer nada. Tememos aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no fogo do inferno. Deus é poderoso para nos defender. Deus é poderoso para nos guardar. E se esse mundo, meus irmãos, tivesse vindo do nada, o que estaríamos fazendo aqui? Aleluia. Se não fosse a nossa esperança desse homem que vem ali de branco, luta e peleja com justiça. Por isso que o mundo é assim. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse que vencer pela força, ele pegava, nos esmagava cada um por um assim, que nem piolho. Mas sabe como é que ele vence? Pela justiça. Eu vou fazer, tu tem o direito, então faz. Eu vou fazer do meu jeito. É assim que Deus faz. Não, Deus não vai lançar Satanás, não vai pisar na cabeça dele, não vai esmagar os seus inimigos apenas porque ele é forte, mas porque ele é justo e dará a cada um aquilo que a pessoa merece. Ele é justo, é a justiça de Deus que é aplicada. Por isso que os anjos do céu glorificam a Deus, por isso que na terra os homens glorificam a Deus, por isso que aquelas pessoas que vão ser condenadas, elas não têm nada o que fazer, eles emudecerão nas trevas. Sabe por quê? Porque Deus não usou apenas as forças, Deus usou a justiça. Por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás justificado, pelos teus atos que tu cometeste, tu serás condenado. E quando a pessoa comete um crime, ele tem consciência do mal que fez, e corre, e foge, e se esconde. Por isso que quando o Senhor levantasse para julgar a terra, os homens fugirão que nem barata, quando numa casa você acende a luz, e aquela correria de barata para tudo lá para se esconder. Assim serão os homens, nesse mundo de trevas. Quando a luz de Cristo brilhar no céu, eles correrão para se esconder. Correrão pelas cavernas da terra, e eu e você estaremos pulando de alegria e jubilando, porque há alguém forte e poderoso para nos guardar, para nos proteger e para nos dar uma esperança que não morre, uma esperança eterna, viver eternamente com Deus, num lugar maravilhoso, uma vida que não tem fim. Aleluia. Como podemos trocar isso por tantas banalidades? Então, irmãos, glória a Deus. Não fique dizendo assim, ó, eu acho que o Trump é o anticristo, eu acho que é o genro dele que é. Não, o anticristo, ele está escondido. O anticristo é um espírito de Satanás que está dominando o mundo. Eles não são nada. Os que estão a favor, que são as cabeças desse monstro de Satanás, fazendo a vontade do diabo, eles estão por aí. E os que não fazem, se submetem a ele, de uma forma ou de outra, porque esse é o governo mundial. Nós estamos vivendo debaixo de um governo mundial. O governo do Brasil não manda em nada, o governo da Alemanha não manda em nada, entendeu? Eles todos se tornaram reféns de uma ideologia maligna, que está tirando a soberania das nações, está realmente dominando o mundo, e essa agenda está destruindo com tudo, como os irmãos sabem, entendeu? Então é um assunto muito complexo, é muito profundo. Eu só quero que os irmãos não fiquem esperando o número 66, não fiquem esperando o homem, porque nós estamos vivendo esses tempos da profecia, e a coisa está séria, e a nossa esperança está em Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Sempre que eu prego, eu digo, Senhor, eu vou falar bem baixinho para não assustar as pessoas, mas tem coisa muito maravilhosa nisso.
É muito bom. É muito bom você dormir, saber assim, ó, dormindo ou morrendo, vivendo ou cantando ou chorando, eu vou para o céu com Jesus. Aleluia. Minha vida está garantida, está guardada nos céus para sempre com o Senhor. Aleluia. E viver é bom. E agora estou dizendo assim, ó, é impossível que um universo tão grande só tenha gente na Terra. Tá, vai procurando. Mas aí pega uma carroça e sai pulando de planeta em planeta, vai. É bilhões e bilhões de anos para você sair de um ponto para o outro. Vai, um dia você vai achar. Você vai entender que Deus criou os céus e criou a terra e colocou nela o homem e os animais. E quem manda é Ele. Se prevalece a lei do mais forte, você já sabe quem é que vai vencer. Amém? Eu também sei. Irmã Ivana, dá um pause nessa coisa aqui que nós vamos orar. As irmãs que quiserem passar por aqui podem orar, né? Cheguem mais perto, vamos orar, vamos buscar a Deus.